Olá, eu sou Ana Carolina Bligues, sou enfermeira obstetra, me formei enfermeira pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Me especializei em obstetrícia pela Universidade Federal Fluminense, no molde de residência. Eu já atuo nessa área da obstetrícia, né, da enfermagem obstétrica há 10 anos, e contando os 2 anos de residência, né, mais 8 anos trabalhando já, assumindo sala de parto como enfermeira responsável no setor. E eu vim falar, né, sobre a questão do abortamento e tudo, e as questões que foram passadas como roteiro. A primeira delas é sobre qual foi o meu primeiro contato com essa temática de abortamento. Eu acredito que meu primeiro contato tenha sido durante a faculdade, mas eu não me recordo muito. Porém, durante a residência a gente teve contato, né? Tanto nas aulas teóricas quanto na prática. E nós pudemos ter contato com pessoas que passaram por essas situações, né? Essa situação de estar gestante e essa gestação acabar não vingando, né? Não dando prosseguimento. E é uma situação, acredito que difícil, tanto para quem está passando, quanto para nós profissionais, né? Muitas vezes você não tem muito o que falar, e é mais se mostrar presente ali mesmo, né? E prestar a melhor assistência possível. A segunda questão é quais são os principais cuidados que precisam ser prestados, né, à pessoa que passou pelo abortamento. Além dali dos cuidados imediatos, né, em questão de prevenção de hemorragia, a, a pessoa, né, a paciente vai passar por uma avaliação tanto nossa quanto médica de sangramento, quantidade do sangramento e até para ver, né, se é necessário de repente, se ela expeliu todo o material, se é necessário ela ir para o centro cirúrgico para um procedimento cirúrgico de esvaziamento uterino. Mas tirando esses cuidados ao corpo, né, são pessoas que precisam também de um cuidado com a mente, né, com o psicológico. E nós, enquanto enfermeiros, nós temos total autonomia de solicitar o serviço de psicologia para atender essas pacientes, né, e essas pessoas, e nós também acabamos doando um pouco do, da nossa escuta ativa, do nosso cuidado, e deixando aquela pessoa desabafar, né? É necessário também questionar se aquela pessoa quer ver aquele feto, né? Faz parte do luto. Então, é sempre respeitar a escolha daquela pessoa e tentar promover o melhor cuidado possível. A parte da saúde mental, né, como que ela deve ser avaliada após um processo de abortamento, ela acaba sendo avaliada, claro, pelo profissional, psicólogo, mas nós, né, a equipe de enfermagem como um todo, tanto os técnicos como nós enfermeiros, nós estamos muito próximos do paciente. E ao observar que algo pode não estar saindo tão bem, ou de repente aquela pessoa ela tá com uma dificuldade de processar aquela situação, de levar adiante, né, mentalmente, psicologicamente, que aquela situação de gestação ela se encerrou, né? Era uma vida que estava ali, era um bebê que muitas vezes era esperado, e isso tudo influencia, né, na saúde mental. Então, o profissional de enfermagem ele deve estar sempre atento, né, às questões que podem desencadear uma, 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 um desenvolvimento ruim daquele processo, né? Então, que a gente esteja mesmo atento ao que o paciente está
relatando ou como ele está agindo e sempre trabalhando em conjunto com a equipe, né, multidisciplinar, em especial nesse caso os psicólogos que estão sempre nos serviços de saúde, né, em especial no serviço hospitalar, para que essa pessoa ela tenha esse atendimento multidisciplinar garantido. Sobre quando me procuram para questionar sobre a questão do abortamento, né? Eu já tive a experiência de me procurarem questionando se algum tipo de sangramento estava normal, se era preocupante e tudo. E é claro que a gente vai sempre priorizar, orientar essa pessoa a ir buscar um serviço de emergência, né? Eu evito também falar o que eu acho, até porque eu não vou dar diagnóstico nenhum, muito menos distante, sem avaliar de fato essa pessoa, né? Então eu oriento a ir buscar o serviço de emergência de alguma maternidade, de algum hospital. Nunca, acredito que nunca chegaram, nenhuma mulher gestante chegou a me perguntar sobre questão de violência, como é que funcionaria o abortamento legal. O que já me perguntaram foram outras pessoas, ou pessoas que não, ou homens, ou pessoas que não estão gestantes, por curiosidade, pura curiosidade sobre como que é o processo. Mas eu não tenho problema em falar, né? A gente sabe que é, é um direito garantido, né? E aí eu explico mesmo sobre o processo, como que é feito, que é um processo não é direto, né? É um processo que demanda um tempinho, porque os profissionais vão conversar com essa pessoa vai relatar o ocorrido e tem questão. É um atendimento multidisciplinar também, né? Desde quando essa pessoa procura o atendimento até quando de fato faz o procedimento de abortamento legal. E aí, assim, sempre que precisaram, que me buscaram questionando, eu sempre consegui esclarecer as dúvidas. E quando é numa questão de uma pessoa que tá aflita por pensar que de repente está perdendo, né, o bebê, eu só oriento sobre buscar o atendimento de emergência e evito dar minha opinião, evito falar o que eu acho, que eu penso ou dizer o que eu faria. Realmente, assim, mesmo sendo uma pessoa amiga, eu tento ser o mais profissional ali possível. Eu já atendi mulheres em situação de abortamento legal. Eu, em tudo dentro da minha profissão, eu tento ser o mais profissional possível. É claro que em alguns momentos a gente se solidariza, né, com aquela pessoa que a gente está atendendo, aquele paciente, mas nessa situação de abortamento legal, eu evito como é que eu posso dizer, me envolver demais, porque eu não quero expor o meu pensamento sobre aquilo. Então, eu simplesmente vou lá e faço meu papel de enfermeira. Oriento o que eu preciso orientar, avalio o que eu preciso avaliar. Se for necessário, se tiver alguma dúvida, se a pessoa me perguntar alguma coisa, eu vou tirar as dúvidas, eu vou encaminhar para quem é necessário ir, seja psicologia, assistência social ou chamar o próprio médico e tudo. E e é isso, eu faço o meu trabalho de enfermeira, evitando trazer o meu pensamento pessoal, né? Trazer o meu sentimento sobre aquilo ou o pensamento sobre aquilo. Eu realmente vou e faço meu trabalho da forma como eu devo fazer. A sexta questão, sobre como eu enxergo a importância da saúde pública nessa questão, né, do processo de abortamento. Eu acho que toda pessoa, todo cidadão, ele tem direito à saúde.
E o que vai servir para mim não necessariamente vai servir para outros. Então, nem tudo eu concordo e nem tudo eu quero para mim. Mas eu não tenho como embarrear nada, não tenho como ir contra nada que pode estar favorecendo a saúde de outra pessoa. Então, é assim que eu penso. Eu acho que o Estado ele tem que promover a saúde de todo mundo de forma que atenda a todos, em todas as suas condições, em todas as suas escolhas. E, e é isso. O principal é trazer saúde para aquele indivíduo daquela sociedade. Os casos de abortamento em questão de violência, né? Eu acabo. Não é uma abordagem de fato minha, né? Ela começa no atendimento de emergência pelo médico, com também passando pelo serviço social, pela psicologia, para depois chegar até mim. Né? Como eu falei, eu não sou da porta de entrada do hospital, eu sou de sala de parto. E numa outra unidade que eu trabalho, eu sou do alojamento conjunto, onde ficam também mulheres em processo de abortamento, seja fisiológico ou seja por abortamento legal. Mas a minha abordagem ela é a mais profissional possível, evitando me envolver, seja num caso ou no outro, justamente para que aquilo não me sobrecarregue e para que eu também não traga meu juízo de questão de valores e de escolhas para a fim de que possa atingir alguém, né? Então eu ajo da forma mais profissional possível e sempre olhando aquele paciente de forma por completo, né? Ele não é só um corpo, aquela pessoa não é só um corpo, ela também é um ser individual, pensante, que também tem a sua mente ligada ao seu corpo. E isso tudo tem que estar. A saúde tem que promover para tudo, né? Tem que ser promovida para tudo, para o corpo e para a mente. Então, é isso. Eu avalio, né? Oriento, auxilio e estou ali perto, estou ali presente. Justamente para promover a saúde de forma integral para aquele indivíduo. A gente vai estar no início da nossa entrevista aqui. Você pode começar falando seu nome, sua idade. Meu nome é Jaqueline de Oliveira Rafael, tenho 55 anos. Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Maria Eduarda, estou no 6º período da faculdade de enfermagem e eu gostaria de saber um pouquinho sobre você. Boa tarde, Eduarda, né? Isso. Meu nome é Suelene, tá? E eu tive um aborto quando eu tinha 18 anos. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Luísa. Eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Meu nome é Vitória, tenho 23 anos. Atualmente sou mãe de uma bebê de 1 ano e 4 meses. E é isso. Boa tarde, meu nome é Isabelle e eu queria saber um pouco sobre você, seu nome, sua idade. Meu nome é Alice Maia de Oliveira, hoje eu tenho 55 anos. Quando eu sofri o aborto, eu tinha 23 anos. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Gabriela, sou aluna de enfermagem e eu queria que você se apresentasse pra gente. Boa tarde, Gabriela. Eu me chamo Carolina, tenho 37 anos, 4 filhos vivos e 2 abortos. Jaqueline, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua experiência do seu aborto que você teve. Eu queria que você contasse o que você se sentisse confortável para falar. Minha primeira gestação, na época eu tinha 34 anos, né? E eu fui para uma consulta, né? Eu já estava com 4 para 5 meses. E na saída da consulta, né? O neném estava tudo direitinho, eu escorreguei, caiu de joelho. Nisso, levantei, mais à frente eu caí, mas aí eu caí sentada, né? E nisso, do outro lado estava passando umas enfermeiras, elas vieram, né, para perguntar se estava tudo ok, se eu estava passando mal. Aí nisso, eu fiquei
comecei a rir e chorar e falei para ela que estava grávida. Aí elas falaram para mim, retorna lá para sua obstetra, vê se tá tudo bem, se não tá. Eu falei, não tô sentindo nada. E levantei, meu esposo estava ao meu lado, segurando minha bolsa, e eu estava com um coco. E fui seguir. E ele ainda ia cortar o cabelo. Aí fomos lá, eu fui ao banheiro para ver se estava sangrando alguma coisa e estava tudo normal. Nisso eu fiquei sentada. Demorou mais ou menos uns 15 minutos. Começou aquela dor irradiando da panturrilha até a lombar. Uma dor muito forte, uma cólica muito forte. Aí eu falei para ele, vamos retornar. Nisso, voltamos lá na doutora, estava fila, eu até passei à frente, a doutora perguntou o que tinha acontecido. Aí eu comecei a relatar que tinha caído, aí nisso eu fui ficando nervosa. Aí ela falou assim, olha, não tem como eu deixar você ir embora devido ao que ocorreu. Vai lá do outro lado, né, e vamos fazer uma ultra. Aí fui. Aí chegando lá, o mesmo médico que fez a minha ultra anteriores, né, as outras, foi o mesmo que estava lá. Aí ele começou a fazer, eu sentada, aí ele ficou enrolando. Aí mostrou o bebê, estava perfeitinho, meu esposo estava comigo. Aí ele falou assim, tá com ausência de batimentos cardíacos. Aí, sabe aquela luzinha, aquela sensação assim, não, parou, mas vai retornar, né? E ele ficou enrolando. Nessa hora até meu pai ligou, né? Aí, disse que ele continuou fazendo e tal, aí ele falou assim, infelizmente, não tem como. E aí eu comecei a chorar, na hora eu fiquei desesperada. Aí ele entrou em contato com a doutora e relatou tudo o que tinha acontecido. Ela mandou eu retornar lá e eu fiquei pronta, desesperada. A sala ao lado estava cheia de grávidas, os caras, tadinho, até assustei elas, né, na hora. Aí retornei na doutora. Aí ela falou assim, olha, você vai ter que ficar internada, que a gente vai ter que fazer uma curetagem. Aí fiquei lá, aí nisso as enfermeiras que me ajudaram, né, que foram lá do outro lado me ver quando eu caí, aí vieram tudo falar comigo. Fica assim não, tal. Aí fiquei internada, aí a doutora falou assim, olha, não vai ter como fazer aquela curetagem mais profunda, porque o neném já está bem, né? Então vai ser uma coisa, de repente você vai ter que fazer outra curetagem. Aí eu fiquei, né, internada, fiz a curetagem, voltei, fui para casa da minha mãe, ficar lá. Aí ela falou, qualquer sintomas que você sentir, você retorna aqui. Aí começou a noite toda eu com febre, muita dor, irradiando. A mesma dor que eu senti quando eu caí, eu senti também na hora. Aí minha sobrinha estava até comigo, aí ligamos para a doutora, avisamos a ela mandou ir retornar para o hospital. Aí chegando lá, tinha não era ela, tinha uma outra obstetra lá e tal, fez o exame que foi assim, grossa na hora. Aí fiquei aguardando, isso que eu fiquei aguardando, ela falou assim, ó, não tem como eu deixar você ir embora, você vai ficar internada. Primeiro a gente vai, porque infeccionou, né, no caso, né? Você vai ter que ficar até melhorar essa infecção para poder fazer outra curetagem. Aí fiquei, para mim foi, né? Fiquei essa semana, fiquei bem dizer uma semana lá, tomando as medicações, injeções, né? E na veia e tudo, e aguardando a curetagem.
dessa gravidez, ela não foi desejada, porque eu namorava, né, meu marido atual, e eu engravidei. E como ele era jogador de futebol, ele tinha 23 anos, ele tinha uma carreira promissória pela frente, ele não desejava esse filho. Mas, com o passar do tempo, assim, 1 ou 2 meses, ele começou a aceitar. E a gente começou a aceitar. Só que com 3 meses e meio da gestação, eu tive um sangramento e ele me levou. E tudo era muito escondido, só quem sabia era eu e ele. Então só ele podia me levar para o hospital. E ali, eu não sei, eu já cheguei sangrando muito. Mas eu não sei te dizer se o atendimento que eu tive ajudou a ter esse aborto. Porque a abordagem foi muito grosseira. Por quê? Porque eles acreditavam que eu tinha causado o aborto. E eu não tinha causado o aborto. Então, as enfermeiras que me receberam, elas foram muito agressivas. E eu fui para uma sala onde eles implantaram algo dentro de mim e dali eu vi que o feto tinha saído. Então, eu não sei se eles ajudaram a esse processo. Eu não posso também falar que foi isso. Mas dali eu já saí, já fiquei 1 dia e meio hospitalizada e depois eu fui para casa já sem o feto. Então, eu gostaria de saber quando foi que aconteceu com você a questão do aborto. Então, meu aborto, ele aconteceu no dia 10 de agosto de 2024. 2 semanas depois que eu descobri a minha gestação. Foi muito rápido, eu descobri a minha gestação. No início das Olimpíadas, eu lembro que foi no dia da abertura das Olimpíadas. E eu perdi o meu bebê no dia que estava o fechamento das Olimpíadas. Literalmente durou só 2 semanas. Foi tudo muito rápido. Deu tempo de eu começar o pré-natal, de fazer a primeira ultra. Mas, assim, com 5 semanas de gestação, no dia 10, foi um sábado, eu acabei perdendo. E fala pra mim como foi a experiência do aborto pra você. Foi muito diferente, porque, como eu falei, eu tenho uma filha de 1 ano. Na época ela tinha 1 ano e 2 meses. E a minha gestação dela foi muito tranquila. Eu não tive nada, nunca tive sangramento, nunca tive nenhum problema. Minha gravidez foi totalmente saudável. Então, quando eu engravidei de novo, eu tava com essa expectativa. Vai ser tudo tranquilo. Eu vou sentir os sintomas da gravidez, enjoo e tudo mais, mas vai ser tranquilo. O primeiro trimestre, então, foi o mais tranquilo pra mim, porque eu não tinha barriga, não tinha nada. Então, realmente, nem parecia que eu estava grávida. Só que no dia 10, eu tava, como eu te falei, vendo o fechamento das Olimpíadas. E eu fui no banheiro, tinha sangue, pouco sangue, não era muito sangue. Mas eu já fiquei assim um pouco preocupada, porque isso não tinha acontecido. Conversei com algumas pessoas da área da saúde, falaram pra mim que sangrar é normal, sangrar pouco é normal, sangrar muito que não é normal. E eu fiquei em casa. Quando foi caindo a noite, assim, às 6 horas da noite, eu fui tomar um banho, começou a sair mais sangue. E eu fui procurar um hospital. Falei, não, eu tenho que procurar um hospital porque realmente não tá normal. E a minha ida ao hospital foi muito doida, porque eu fui com meu esposo e com a minha mãe, porque ela ficou muito preocupada. E a gente foi a 3 hospitais até eu conseguir ser atendida em um deles. O primeiro foi do meu plano, a gente chegou lá, eu ainda não estava sangrando muito. E o médico obstetra faltou o plantão, não tinha outro para repor. Então a gente saiu de lá, era longe, era lá em Caxias, eu moro em Campo Grande. A gente saiu de lá e aí eu falei, vamos no hospital que eu tive a minha filha. E também não tinha médico para bater o ultrassom, tinha obstetra de plantão, mas não tinha médico para bater o ultrassom. E aí eu nem cheguei a passar pelo médico, a enfermeira já me falou, olha, aqui você não vai conseguir ser atendida porque eles vão pedir ultrassom e não tem ninguém para bater. E nessa hora eu comecei a sangrar muito, 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 muito. Realmente, ali eu falei, cara, eu acho que eu tô abortando mesmo, não tem jeito. Tanto que eu nem queria ir num outro hospital, eu queria voltar pra casa. Mas meu esposo estava lá e minha mãe falou, não, Vitória, vamos pro outro hospital. E lá eu consegui ser atendida. Só que assim, todo esse foi mais de 2 horas até conseguir chegar realmente no médico para me atender. Já tinha muito sangramento, a gente bateu a ultra e não tinha mais nada. E aí foi assim. E como que você se sentiu em relação a isso? Então, foi uma gravidez que eu não estava esperando, porque eu já tinha
2 filhos, né? E foi uma gravidez que não estava nos meus planos de engravidar. Porque quando eu sofri esse aborto, quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava fazendo tratamento de cálculo renal. E na época, nesse tratamento de cálculo renal, eu fui fazer uma ressonância e eu tive que eu ia tomar contraste. Nisso que eu ia para tomar o contraste, eu tive que fazer uma ultrassonografia do abdômen. Aí foi quando eu descobri que eu estava grávida de 6 meses. E o feto já estava morto dentro de mim nesse período de 6 meses. E quando isso ocorreu, aí o médico falou assim: a senhora está com o feto, né, já morto dentro da senhora. A senhora não sabia que estava grávida? Eu falei: não, porque até então eu estava menstruada no mesmo dia. Eu falei: eu estou menstruada, eu não sabia que eu estava grávida. Aí ele falou assim: essas coisas acontecem, às vezes está grávida, menstruada, tal, e a senhora foi uma desse caso, né? Eu falei, só que eu não sentia gravidez, não, eu só sentia o problema que eu tinha no cálculo renal, que era muita dor que eu sentia. Então a senhora foi meio que pega de surpresa. Sim. Já descobriu, né? Sim, nesse caso. Eu queria que você falasse se você se sente confortável em falar sobre esses abortos. Hoje sim, né? Foi em 2012, então já tem um bom tempo, né? Acredito que já foi, não curado, mas já tá bem resolvida essa área na minha vida, né? Mas foi um período muito difícil, né? Porque quando eu fiz o aborto, eu tinha 4 semanas. E aí eu fui bater a ultra e quando eu cheguei lá, o médico foi e me conduziu para ir pro hospital. E eu fui pro hospital e cheguei lá no hospital, a médica falou para mim que naquele momento eu não poderia fazer nada, porque eu tava com 4 semanas e eu precisava expelir o feto expelir sozinho, né? E aí eu retornei para casa e 3 semanas depois eu senti um desconforto, né? E aí eu fui ao banheiro, quando cheguei no banheiro, um sangramento bem grande. E aí eu voltei pro hospital e cheguei lá, logo eles me internaram, né? Disseram que precisava fazer o procedimento, né? Que era da curetagem. Só que eu precisei ficar internada um dia por conta do jejum que eles pedem para fazer. E fui muito mal recepcionada, né? Assim, ao primeiro momento, primeiro atendimento, eles sempre te crucificam, eles sempre acham que você é culpado por aquilo ali, né? Você já não tá no psicológico muito bem, porque você já tá numa situação que você não tá conseguindo entender, né? E aí, por você ser atendida mal também, isso também mexe com você. E ela simplesmente me mandou trocar de roupa, deitar na maca e esperar que o médico, no momento certo, iria vir até mim. Tratou com muita diferença, né? E aí, eu fiz, né, o que ela tinha pedido pra me fazer e fiquei lá deitada. E aí, a enfermeira veio e falou: você tá de jejum desde que dia? Eu falei: hoje eu vou completar 1 dia e meio, né? Ela falou assim: ah, tá, porque aqui não tá aparecendo nada pra mim, porque a nutricionista sempre passa nos quartos perguntando quem tá de jejum e quem não tava. E aí a médica falou assim: ó, você daqui a pouco vai passar pelo processo cirúrgico. Processo esse que você não tem acompanhamento do familiar, que isso é horrível, porque você já tá num momento ruim e você não pode ser acompanhado por alguém, pior ainda, né? Não pode entrar. Eu até entendo porque outras mulheres estão no mesmo ambiente, mas eu acho que deveria ser algo que eles poderiam priorizar, porque é um momento diferenciado, não é um momento de que ela vai ter um neném, é um momento que ela não vai ter no braço dela, né? Enfim, e aí eu fui para a sala do processo cirúrgico, fiz o processo cirúrgico e acordei numa sala escura, sem ninguém, sem um enfermeiro, sozinha. E eu acordei e falei: meu Deus, onde que eu tô? Porque eu acho que a anestesia, né, te deixa meio alucinada, né, sei lá. E aí eu falei: ué, onde que eu tô? O que fizeram comigo? Porque a última vez eu lembro que eu saí do quarto, mas eu não lembrava, né, o restante. E aí eu acordei, e aí o maqueiro veio e perguntou: você já veio da sala de cirurgia? Eu falei: acredito que sim. Aí ele falou assim: ah, tá, pode deixar, daqui a pouco vai vir alguém pra te subir. Eu falei: tá. E fiquei deitada ali. Aí daqui a pouco veio uma enfermeira, esbarrou na maca, olhou pra mim assim, mas tipo me desprezou. E eu falei: nossa, pra tu ver que o momento é tão ruim que você consegue lembrar, né? E aí eu lembro que o maqueiro veio me buscar,
me levou pro quarto e eles não me disseram que eu já tinha que tomar banho, não me disseram, não me orientaram, né? Porque ali foi meu primeiro aborto, então assim, eu tinha que ter sido mais orientada, né? E aí eu lembro que a menina que estava deitada do meu lado falou assim, eu acho que você já pode tomar banho. Eu falei, então eu vou. Ela também tinha sofrido? Tinha sofrido um aborto. Nessa sala onde eu tava, eram só as pessoas que já tinham sofrido aborto. Então eles pelo menos tinham esse cuidado de não deixar que mães que acabaram Isso, é. Aí ela falou assim, eu acho que você já pode tomar banho. Eu falei, então eu vou. Eu levantei, fui tomar banho sozinha, né? Praticamente fiz tudo sozinha. E isso me fez muita falta, porque quando você é acolhida em um momento ruim, você consegue entender, caramba, foi só um momento, né? Já passou, mas eu tive um apoio, eu tive um médico que veio aqui, falou, olha, aconteceu, eu não tive isso. O médico não foi até mim, falou assim, o processo cirúrgico deu tudo certo, tá tudo bem com você. Me faltou isso, porque quando eu fui bater a outra 3 meses depois, eu descobri que o meu útero estava invertido, que eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. E eu acho que essa falta de informação faltou, né, na questão do atendimento inicial. Isso, eles poderiam ter me informado melhor, né? Então, eu acredito que essa parte da assistência é algo que deveria ser mais mexida, né? Ver quem realmente tem capacidade para estar ali. Não é pegar a pessoa, não. Ver se ela tem capacidade para estar ali, para olhar no olho e falar assim, não, eu sei que o que tu tá passando é ruim. Eu queria saber assim de você, como é que você se sentiu em relação a tudo isso? Assim, foi muito triste, né? Porque foi uma gravidez planejada, né? E assim, a gente fica assim, abalada, né? Com a situação, até porque na família nunca teve esse caso, esse episódio. Tem uma prima até que levou um tombo, mas com ela não aconteceu a mesma coisa. Assim, fiquei muito triste, muito abalada, até porque foram 2 curetagens. Então, assim, eu pensei que pra mim não poderia mais engravidar. Então, aqui foi aquele mix de emoções, tristeza, angústia, sabe? Juntou tudo. Fiquei muito abalada. Meu principal medo era meu parceiro não aceitar, porque como eu tinha só 18 anos, como é que eu ia criar uma criança? E aí, meu parceiro aceitando, então para mim foi mais confortável. Aí quando você chega ao hospital e você percebe que você perdeu, para mim na época foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu acredito que eu não tive muita ajuda, porque ninguém sabia, só eu e ele viajava muito. Então eu não tinha muito o que contar. Então foi difícil, foi muito difícil. Durante esse processo, a senhora recebeu apoio emocional das pessoas ao seu redor, ou também da equipe hospitalar que teve com você? Você disse que teve a sua obstetra que não teve uma abordagem muito boa com você. Você podia comentar um pouco mais? Sim, família, um apoio geral, né? No hospital, as enfermeiras, eu não tenho o que falar, foram até muito atenciosas. Uma coisa que, assim, abalava um pouco aquelas mudanças de plantão. Aí, às vezes, chegava, não sabia do caso, não sei se no passado, aí perguntava, neném, então aquilo ali mexia, né? Que você é livre, acabou de perder, aí você tem que relatar, aí foi muito triste. E com relação a essa outra médica, assim, foi muito, ela, não sei como falar assim, né? Ela não teve aquela sensibilidade de chegar, abordar primeiro. Ela foi fazer um exame, um toque, e devido a estar infeccionada, então foi assim, muito doloroso para mim. Experiência ruim, né? Foi, muito. Você recebeu apoio emocional durante o processo? Na área da enfermagem ou na área... Pode ser nas 2. Não, na área da enfermagem nenhuma. Na área técnica do hospital nenhuma. Pelo contrário, como eu te falei, eu fui muito julgada. Eles acharam que por eu ser nova demais eu entrei lá porque eu tomei alguma coisa para fazer, para causar o aborto. Mas enfim, eu não tive apoio. E o único apoio que eu tive foi ele, pelo fato de só ele saber desse assunto. Você teve algum apoio profissional? Não. Nenhum. Você recebeu apoio emocional durante o processo? Recebi muito da minha família, do meu esposo, dos meus pais.
da minha sogra, da família do meu esposo. Eu lembro que quando eu perdi o bebê, a minha mãe ficou comigo o tempo todo, junto com o meu esposo. A gente chegou em casa. Quando a gente chegou em casa, a minha sogra já estava na minha casa, porque ela ficou sabendo de tudo que estava acontecendo. E ela falou, não precisa ir pra lá pra ajudar eles. E aí quando eu cheguei, a minha mãe também fez uma comida pra mim e falou, olha, você tem que comer, você tem que ficar bem. No dia seguinte eu recebi visita da família do meu esposo, minha tia, todo mundo, meu irmão, todo mundo me deu um apoio emocional muito grande. Foi bastante importante também. Sim. Você recebeu algum apoio emocional? Não. Nesse processo? Não, porque na verdade o Sistema Único de Saúde começou com essa questão de apoio psicológico depois da pandemia, né? Porque antes a gente nem ouvia falar que a gente tinha esse apoio, quando na verdade a gente tem. Nem social, nem assistente social, nem nada. Na segunda vez sim, que foi assistente social, foi até a mim, falou que eu tinha passado por esse processo, perguntou se eu precisava de apoio psicológico, mas que não iria funcionar porque a gente estava na pandemia, a pandemia só estava atendendo os casos mesmos da pandemia, né? Não tinha, os especialistas não estavam fazendo atendimento. Então acabou que eu não fui, né? Mas eu não tive apoio psicológico da parte do SUS, nem de parte nenhuma. Como foi o comportamento de alguns profissionais no atendimento? Péssimos. Teve uma enfermeira e ela falou assim, toda semana chega um adolescente abortando. Eu tenho certeza que elas tomam alguma coisa para abortar. E nisso ela me deixou no canto assim da sala e ela botou um negócio na injeção que estava no meu braço e dali as dores foram insuportáveis. Eu sofri muito naquele dia, muito. E só à noite eles tiraram esse acesso. Então quando eles tiraram, deu o alívio da dor. Mas foi muito dolorido, muito dolorido. Não tive apoio do hospital nenhum. E me fala como foi o comportamento dos profissionais de saúde que te ajudaram lá no momento? Então, foi um pouco precário o comportamento deles, porque assim, eu sou da área da saúde, eu estudo enfermagem e a gente sempre fala sobre humanização, sobre prestar um atendimento humanizado para o paciente, principalmente em casos assim, de aborto, porque é realmente uma perda muito grande. E de todos os hospitais que eu fui, nenhum profissional da área me atendeu bem. Na verdade, as pessoas elas não olhavam nem no meu olho. As enfermeiras ficaram só mexendo no computador e perguntando, o que você está sentindo? Não sei o quê. A médica, então, foi totalmente rígida. A única pessoa que realmente foi humana comigo foi uma pessoa que não era da área da obstetrícia. Foi o médico que fez a minha ultrassonografia. Ele era um médico especializado em exame de imagem, não tinha nada a ver com ginecologia e obstetrícia. Mas foi o único que conseguiu ser humano comigo, porque na hora que eu entrei para fazer a ultra, eu lembro que eu estava chorando muito mesmo, não queria bater a ultra, porque há 3 dias atrás eu tinha batido a ultra e eu tinha visto o bebê. Na verdade não dava para ver, mas dava para ver o saco gestacional. E eu ouvi o coração. Então eu não queria bater a ultra de novo, porque eu estava com medo de não ver e de não conseguir mais ouvir o coração. Então eu falei, eu não quero ir. E esse médico, ele era novo, nem parecia que ele era médico, ele era muito novinho. Mas ele que me deu apoio, ele que conversou comigo, foi muito paciente. Tinham outras pessoas na fila para bater ultra, mas ele não se importou com o tempo. Era de noite, assim, já era pra ele estar dormindo, mas ele não, ele não ligou pra nada. Ele só conversou comigo, conversou com meu esposo, me acalmou. E a gente bateu a ultra e realmente, na hora que eu bati a ultra, não tinha mais nada. Só tinha sangue e, assim, foi horrível. Porque eu tava com o papel da minha ultra que eu fiz há 3 dias atrás na mão e olhando para aquele pontinho e falando, vai tá lá. Porque assim, a gente é da área da saúde, mas quando as coisas acontecem com a gente não entende. Eu amo ginecologia e obstetrícia, eu gosto dessa especialização, então eu sei tudo sobre parto, aborto, mas quando eu comecei a sangrar, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Era literalmente como se tudo aquilo que eu já tivesse estudado sumisse da minha cabeça. Eu só conseguia pensar que, eu quero que meu filho esteja lá, E eu só pensava nisso, ele vai estar lá. E aí eu ficava deitada, ele com ultrassom, e eu ficava olhando o papelzinho do pontinho e falava, ele vai achar o pontinho, ele vai achar. E ele não achou. E
ele ficou procurando, ele falou, olha, tem muito sangue, mas a gente vai tentar procurar. E eu fiquei olhando pro meu pai e falei, acha, por favor, acha. Aí eu falei pra ele, moço, eu sei que não é nada, as pessoas falam que não é nem um bebê ainda, é só um pontinho, só dá pra ouvir o coraçãozinho, mas é o meu bebê, por favor, acha ele. Mas, assim, não tinha, realmente não tinha. E foi isso. Depois, quando eu voltei pra sala da médica com o resultado da ultra, ela também não falou nada demais. Ela falou, olha, que bom que foi por 5 semanas, porque foi cedo e você não vai precisar fazer curetagem, não vai precisar ficar internada, vai sair tudo de forma normal, como se fosse uma menstruação mesmo. E eu falei, não é uma menstruação, não é menstruação, é meu filho que tá morrendo, entendeu? Toda vez que eu sangrava, eu chorava, porque eu falava, é o meu filho, não é menstruação, não é a mesma coisa. E foi isso, assim, aí ela falou, a única coisa que ela falou foi, daqui a uma semana você precisa voltar, porque a gente vai ter que bater outra pra ver se já tá tudo limpo, mas só. Então eles, realmente, o único profissional que me deu apoio mesmo foi esse médico da outra. Você falou um pouquinho do comportamento dos profissionais. Na segunda experiência também aconteceu a mesma coisa ou foi até pior? Foi pior. Foi pior porque eu descobri que eu tava gerando um neném na minha trompa esquerda, através de uma transvaginal que eu bati, porque eu fui na clínica da família, fiz um beta-HCG e deu positivo. E aquele do tiguezinho dava negativo. E aí tava dando divergência de informação. E aí eu liguei pra escola de ultra, marquei uma ultra e fui até a ultra pra poder bater. E quando cheguei lá eu descobri que eu tava com uma gestação ectópica e que eu precisava fazer um procedimento cirúrgico. A médica perguntou pra mim o que tinha acontecido e eu expliquei pra ela. E ela me perguntou, você tá sentindo dor? Você tá sentindo algum sangramento? Eu falei, não tô sentindo nada. E eu não sabia que eu estava grávida. Eu de manhã fui na clínica da família, fiz o beta-HCG e fiz o tiguezinho e um deu negativo, outro deu positivo. Com essa questão de divergência eu preferi fazer a ultrassonografia. Ela me deu chá de cadeira, porque eu não estava sentindo dor. E eu fiquei esperando. Eu cheguei lá, era 5 horas da tarde, eu fui atendida 8 horas da noite. E aí quando eu entrei na sala, a médica falou, o que houve? Expliquei pra ela o que estava acontecendo. Ela, tá bom. Aí, vamos bater uma ultra. Aí fiz a ultra, e na ultra acusou que o neném estava sendo gerado na minha trompa esquerda, que eu precisava fazer o processo cirúrgico. Era bem inicial ainda. Isso, eu tava com 3 semanas. Não, minto, eu tava com 3 semanas. E aí eu fui muito louco. Aí eu fui e falei pra ela, não, tá, tudo bem, como é que funciona? Ela falou assim, então você vai precisar passar por esse processo. E esse processo é cirúrgico. Eu falei, mas eu nunca fiz cirurgia, eu queria saber como é que funciona. Ela falou assim, é um processo cirúrgico, é uma cesárea. Eu falei, tá, mas como é que funciona? Porque eu não sei. Ela falou assim, a gente vai te internar e quando chegar lá o médico vai te passar como que vai funcionar. Ela falou assim, a trompa não é igual um canudo não, que a gente vai lá, sopra e sai, não. A gente precisa abrir pra poder tirar. E eu falei assim, mas eu não tô falando que é igual um canudo, eu só preciso saber o que vai ser feito comigo, porque é a minha vida. Ela, não, você nunca fez cirurgia? Eu falei, não, nunca fiz cirurgia. Os meus filhos foram partos normais e eu nunca fiz cirurgia. Ela, tá, o médico lá em cima vai te explicar, porque você vai subir. Eu falei, tá. E aí fiz o processo cirúrgico, saí da sala, tirei a trompa, tirei tudo, saí da sala, me botaram novamente numa salinha. É tipo uma subsala da sala de cirurgia, né? Aí me botaram, pediram pra mim, perguntou meu nome, o médico veio e perguntou, qual é o seu nome? Eu falei, Carolina, ele tá tudo bem? Eu falei, tá, e acabou. Sumiu. Como é que a senhora gostaria de ser tratada nesse momento? Assim, na minha opinião, ela poderia ter abordado, né, mas não sei se é essa forma certa, humana, né? De falar. Mas não, deixar claro que não foi a minha obstetra, foi a que estava no plantão. De repente, né, falta de informação, né? Acho que todas deveriam ter mais sensibilidade nesse sentido, de abordar, perguntar e ser mais humana, né, nesse sentido. A minha, não tenho o que falar dela. De que forma você gostaria de ter sido tratada nesse momento? Nossa, então, eu recentemente passei por um processo de aborto da minha filha e ela foi muito bem acolhida, mas eu não tive isso. Eu fiquei numa sala onde tinha mulheres e homens, uma enfermaria normal, uma outra qualquer. Não existia uma separação. Então, assim, o acolhimento do hospital é uma coisa muito importante. O profissional
é algo muito importante para a gente nesse momento difícil. E eu sinto, e nesse processo, eu passei nesse hospital, eu tenho problemas eu tive problemas de gravidez, tá? Eu tenho útero infantil e eu tive as trompas obstruídas. E aí, uma vez conversando com uma ginecologista, ela falou que o útero infantil eu já nasci assim. Agora, a trompa obstruída pode ter sido a agressividade que eu sofri no hospital. Porque o útero infantil, fato. Agora, por que a trompa estava obstruída? Como é que foi obstruída essa trompa? E aí ela falou assim, você sofreu, você teve algum problema? Aí eu contei tudo isso para ela. E ela disse, não, esse processo pode ter sido disso. Mas eu não posso confirmar, porque eu não tenho laudo, eu não tenho nada na mão, não sei o que foi usado, né? Então, assim, foi uma agressividade tão grande e o processo durou 13 anos na minha vida para engravidar de novo. E esses 13 anos eu fiz 5 esterossalpingografia, e é um produto que você joga um gás dentro do teu útero para desobstruir o que foi obstruído. E isso é muito sofrido. Eu fiz 8 vezes para liberar minhas trompas para conseguir engravidar depois de 13 anos. E de qual forma você queria ser tratada por esses profissionais? De forma mais humana. Mais humana, né? Assim, eu acho que, principalmente com relação ao aborto, as pessoas elas têm um preconceito muito grande. Porque você já chega no hospital já sentenciada, praticamente. Porque as pessoas, elas, principalmente quando você é nova, elas já subentendem que você não está sofrendo um aborto espontâneo. Você abortou porque você quis, você tomou alguma coisa para abortar, ou você fez alguma coisa para estar abortando. E independente do que não era o meu caso, eu realmente tive um aborto espontâneo, mas independente de ser espontâneo ou não, as mulheres que estão nessa situação não merecem ser tratadas assim. Porque independente da perda, ela ser espontânea ou provocada, aquela mulher está sofrendo uma dor muito grande, física e psicológica. Entendeu? Então, eu acho que... E assim, não é uma coisa que você aprende estudando. Ou você é ou não, ou você não é. Porque você pode ser o melhor profissional, você pode ter as melhores especializações, os melhores cursos, ter estudado nas melhores instituições. Mas se você não tiver a humanização, você não vai conseguir se comunicar com aquele paciente do jeito certo. A senhora gostaria de ser tratada em relação ao profissional? Quando você foi no médico, sabe, ele te orientou tranquilo? Não, porque ele achou que eu sabia da gravidez e eu fiquei questionando com ele ali que eu não sabia. Portanto, que quando eu fiz o exame para o cálculo renal, eu estava menstruada. Eu falei assim, como que eu ia estar sabendo que eu estava? Porque eu não senti sintoma nenhum, porque eu já tinha 2 filhos, né? E dos 2 eu tive todos os sintomas de gravidez. Então, e nesse eu não senti sintoma nenhum, não senti nada. A alteração de seios, a barriga, nada, não senti nada. Bom, Carol, de que forma você gostaria de ter sido tratada? A gente falou um pouquinho lá no início, né? Eu acho da clareza, né? É você chegar num atendimento e falar assim, olha, você tá com isso e nós vamos tratar dessa forma. Acho que a clareza, né? Essa empatia, saber o que tu tá fazendo também é muito importante, né? Essa confiança, transmitir essa confiança, né? Pra pessoa, olha só, a gente vai fazer esse procedimento, né? E o procedimento vai iniciar assim, e a gente vai, conforme a evolução do seu corpo, a gente vai vendo como é que vai ser, né? Essa questão da clareza, essa informação, essa troca, né? Com o paciente, com o médico, é importante, né? O paciente se sente seguro quando você fala a respeito da doença com muita clareza, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. É muito bom isso, eu acho que essa questão do carinho, isso é uma troca de carinho também, porque você tem um respeito e fala, não, aqui eu consigo tratar dessa forma, Carol. Então a gente vai entrar no tratamento de tal forma, a gente vai ver como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser o procedimento, vamos esperar ela ficar internada mais um dia, vamos, né? E não houve isso, esse acolhimento de paciente e médico, no caso, né, que me atendeu. Acho que falta muito isso, essa questão da comunicação. A senhora sente que as pessoas mudaram com você, ou que você mudou, ou que algo em você ficou diferente, ou que as pessoas ao seu redor mudaram a forma de te tratar, no geral?
Então, as pessoas ao redor me deram muito apoio, né, carinho. Algumas pessoas até evitavam perguntar, né? E para mim, eu fiquei naquele período de juntou tudo, tristeza, eu não conseguia ver nenhuma criança, aquilo mexia muito com o meu emocional, entendeu? Foi um trauma, né? Sim, e eu já estava ficando com depressão. Houve algum impacto nas suas relações pessoais ou na sua forma de agir após o ocorrido? Então, aí depois do ocorrido, nós ainda ficamos 3 anos separados, porque ele jogava futebol e depois a gente foi morar junto. E ao morar junto, eu não tinha a nítida sensação do que tinha acontecido. Então eu tomava anticoncepcional, fazia as coisas normais, achando que eu... E aí depois de um certo tempo, ele falou, não, vamos ter um filho. E aí começou a entender que não podia existir mais filho. Começou todo um tratamento, né, de 13 anos, me dizendo que não existia mais a possibilidade de ter filho devido a ele aborto aos 18 anos. E aí foi um sofrimento muito grande durante 13 anos. Mas já aceitávamos que não poderíamos mais ser pai e mãe. Entramos na lista de adoção. E quando eu entrei na lista de adoção, aí eu tive que esperar um pouco, porque meu marido é negro e a gente entrou na lista de adoção em Santa Catarina e lá não tinha criança negra para ser adotada. E aí eu tive que esperar um pouco nessa fila para poder receber. E aí, nesse intervalo, eu engravidei. Aí eu saí da lista de adoção e segui a minha vida. Então você acha que houve um impacto em relação a você e as pessoas, as outras pessoas? Me fala um pouco sobre essa relação, esse impacto que teve. Foi muito ruim, assim. É muito ruim você ser julgado sem a pessoa saber o que realmente está acontecendo. Porque, assim, ninguém sabe o porquê que uma pessoa aborta, quando ela provoca o aborto. E as mulheres que têm um aborto espontâneo, elas também não estão abortando o que elas querem, entendeu? Então, quando você chega numa emergência, você precisa ter um suporte emocional, porque muitas das vezes a pessoa não está entendendo o que está acontecendo com o corpo delas. Eu mesma, eu sou da área da saúde, como eu te falei, eu sei tudo sobre a questão, porém eu parecia uma leiga ali, parecia uma menina de 15 anos que não entendia nada. E, assim, é muito ruim você parar e você pensar assim, nossa, eu nunca mais quero voltar naquele lugar, porque as pessoas ali não me trataram bem. Eu acho que não é uma coisa bacana, eu acho que você, enquanto profissional de saúde, você precisa provocar coisas boas nas pessoas. Por exemplo, quando uma mãe lembrar de um aborto, ela vai falar, nossa, foi uma situação difícil, mas tinha aquela enfermeira, ou tinha aquela técnica lá, ou tinha aquela médica que me ajudaram, que me deram a mão e que tornaram o processo um pouco menos doloroso do que ele realmente é. Houve algum impacto na sua relação pessoal? Não. Com sua família, nada? Não. Todo mundo aceitou? Algumas Boa pessoas situação. ficaram assim meio coisa, mas não ficou falando nada não, porque até então era um assunto do meu esposo e ele em si, ele entendeu, né? Ele nessa hora ele me apoiou, né? E meus outros 2 filhos que também, né? Que por mais que era pequeno, mas eu passava tudo para eles como passo, né? Então eles me deram todo o apoio. Você teve algum impacto na sua relação pessoal, familiar? Ou você recebeu apoio também da sua família? Na verdade, da primeira não, porque eu era muito jovem e estava muito pouquinho tempo. Mas da segunda sim, porque como a gente estava na pandemia, a gente estava um pouquinho mexido, né? Tava todo mundo meio sentimental, né? Então aí o pessoal, minha família, meu esposo me acolheram por essa questão, né? Que a gente ficou meio sentimental, com medo de perder, porque tava se perdendo muita gente, então eu tive sim um acolhimento familiar muito bom e que foi importante. Como foi a sua recuperação física? Como é que foi a sua recuperação emocional? Como é que você descreve esse processo? Olha, minha recuperação física foi até boa até demais. Até assim, né? Porque eu respeitei tudo direitinho, como a minha obstetra tinha falado, que era para mim manter o resguardo direitinho. Agora, o emocional ficou muito abalado, muito mesmo. Mexeu muito comigo, eu não
tá começando a me isolar, entendeu? Tipo assim, as pessoas às vezes ligavam para mim, eu não queria atender, aí eu evitava ter contato com as pessoas. E essa recuperação emocional, ela teve uma certa demora? Como é que você conseguiu reagir quanto a isso? Olha, eu tive que buscar a força onde eu não tinha, né? Então, assim, a esperança de eu poder engravidar que me ajudou nessa recuperação. Porque muitas pessoas falavam que geralmente quem fez 2 curetagens não poderiam ter outra gravidez, né? Porque, então, assim, isso mexeu muito comigo. Como você descreveria o seu processo de recuperação, tanto físico quanto mental? Olha, o processo de recuperação mental durante os 13 anos foi muito difícil. Porque às vezes eu me sentia culpada, assim, deixa eu te explicar como eu me sentia culpada. Se eu estou numa sala de hospital e alguém está me maltratando, eu poderia ter levantado e ter ido embora. Mas será que eu ia conseguir sair da forma que eu entrei? A minha cabeça dizia assim, e se você sair daqui e passar mal e morrer, porque não foi feito toda a limpeza? E ela disse que tinha que fazer uma limpeza no meu útero. Será que você ia conseguir sair daquele jeito? Será que você não ia passar mal? E aí eu me acovardei, fui ficando. E fiquei 1 dia e meio nesse sofrimento. Então, no meu psicológico por que eu não saí desse hospital? Por que eu não levantei e fui embora? Por que eu não chamei outros profissionais e falei, isso aqui está errado, vocês estão fazendo comigo não é certo? Por que eu não reagi? Talvez pela imaturidade dos 18 anos, né? Talvez hoje em dia, se alguém fizesse comigo, eu não ia conseguir fazer. E isso então demorou muito, esse processo. E quando os médicos diziam eu não ia ter filho, eu não ia engravidar, isso foi ficando pior. Psicologicamente falando, foi abatendo muito, né? E você sabe que a sociedade e a família cobram muito filho. E a família cobrava filhos. E a família dizia todos os seus irmãos, a sogra dizia todos os seus irmãos têm filhos e você não. Isso entristecia a parte dele, como me entristecia também. E isso eu cheguei a fazer parte de uma área psicológica, onde ela começou a trabalhar isso em mim. Foi quando eu entrei na fila de adoção. E aí, tudo na nossa vida é nossa mente. Quando eu relaxei, aceitei que não ia ter filho e eu fui para a fila de adoção, a naturalidade do corpo aconteceu. Então, foi uma fase difícil. Tanto para minha vida física como para minha vida emocional. Foi muito difícil. Como você descreveria a sua recuperação, tanto física como mental? Foi muito ruim. Eu lembro que eu não dormia, eu passava a madrugada inteira chorando. Fiquei agarrada na foto da minha outra porque era a única foto que eu tinha. E até guardei ela. E assim, com relação ao físico, foi rápido, porque realmente eram 5 semanas, não tinha ainda um embrião formado. Então foi realmente como se fosse uma menstruação. Era bastante sangue, doía bastante, mas depois acabou. Só que mesmo assim fica um vazio. Assim, psicologicamente falando, parece que você nunca se recupera. Até hoje, quando eu lembro, eu choro, eu não gosto. Eu penso, eu tenho um aplicativo no meu telefone onde eu monitorava a gravidez e eu não consegui desinstalar ele até hoje. Todo dia eu entro e todo dia eu vejo como meu bebê estaria. Então, esse aplicativo ele dá todas as mudanças, né? Semana tal, acontece tal coisa, semana tal. Eu fico olhando e falando, poxa, essa semana ele estaria assim, ele estaria já com a audição sendo formada e tudo mais. E é um apego, assim, parece realmente que você perdeu uma pessoa. É um luto, eu faço terapia e quando isso aconteceu, eu conversei com o meu psicólogo e eu falei, nossa, parece que eu perdi alguém que estava aqui, tipo, já aqui fora. Porque é um vazio, é uma dor, assim, você não consegue e você fica tentando encontrar porquês. Por que isso aconteceu? Aí você fica toda hora tentando se apegar a alguma coisa. Aconteceu porque talvez eu não estava pronto para ser mãe de novo. Ou aconteceu porque, sei lá, você fica tentando se apegar. Será que foi alguma coisa que eu comi, que eu bebi? Algum estresse que eu tive? Alguma coisa que eu
porque você precisa ter um porquê para você continuar vivendo, porque você tem que encontrar um motivo para isso ter acontecido, porque senão a sua cabeça ela pira assim, sem encontrar uma resposta, e você fica ali em busca de respostas, em busca de, meu Deus, por que será que isso aconteceu? E aí você fica, não, é porque, sei lá, vai que ele seria uma criança que nascesse com alguma comorbidade, algum problema, e aí por isso ele não vingou. Você encontra N porquês para te consolar naquele momento. E como que você descreveria o processo de recuperação após? Foi bem tenso, né? Porque fazer aquela coletagem, mexe, né, com você ali, é sangue frio, porque não leva anestesia, não leva nada, então eles foi bem indelicado, né, na hora, porque nessas horas eles acham que a gente está fazendo aquele aborto espontâneo, não acho que não foi Acho que foi induzido. Acho que foi provocado. E você, como você se sentiu passando pelaquela situação? Foi bem chato, né, porque eu já tinha 2 filhos, conforme eu já vinha relatando, já tinha 2 filhos e tá passando por aquele processo ali, nunca passou pela minha cabeça nem abortar filho nenhum, né, de tirar, porque até então é Deus que dá, né, então a gente tem que adquirir, então, portanto que 1 ano depois eu vim engravidar, hoje meu filho tem 33 anos. Eu queria saber como foi esse processo de recuperação físico. Da segunda acredito que foi um pouco mais complicado, né, que o Miguel estava ali. Mas a sua recuperação física e também emocional. Da primeira vez, como eu fiz o processo, a coletagem não tem muito resultado, né? Eles vão lá, fazem a abertura, não é cirúrgico, na verdade, né? E foi tranquilo fisicamente, psicologicamente eu demorei um pouco para assimilar o acontecimento, né? Mas eu estava muito nova também, quando a gente está muito nova as coisas parece que passa menos pior, né? Depois que você cria mais maturidade, tu entende que é uma vida, tu entende que, né? Então foi tranquilo. Do Miguel foi um terrorzinho no começo, um terrorzinho no final, porque eu fiquei com medo, né? Meio abalada, mas depois que ele nasceu, depois que os médicos me deram a certeza de que era uma criança saudável, de que era uma criança, né, direitinho, não tinha nenhuma deficiência, aquilo me tranquilizou, né? Mas foi isso, mas é um processo que pra mim foi desse jeito, mas tem outras pessoas que passam muito pior, né? Que a gente tem relatos de pessoas que passam muito pior. Mas eu fiquei psicológico abalado no início, mas hoje, graças a Deus, eu consigo levar. Bom, eu agradeço a sua participação. Eu espero que esse documentário, de alguma forma, traga uma reflexão para os estudantes de enfermagem, principalmente, né? Que a gente sabe que a gente lida diretamente com contato com o paciente, né? Com cuidado. Nós somos, acho que 99%, não vou botar 100%, mas somos praticamente responsáveis pelo cuidado maior com o paciente, né? A gente tem o contato com a família também. Então, eu espero que esse documentário relato de você seja, de alguma forma, mude a nossa assistência, né? A gente espera isso, pelo menos eu espero, como quase uma enfermeira, eu espero que de alguma forma a gente consiga mudar essa realidade da nossa assistência, que a gente vê muitos casos, né, que são complicados, e a forma como impacta a vida de outras mulheres. Tem mulheres que têm o sonho de ser mãe e acaba desistindo por algo que já passou, então eu espero que de alguma forma esse documentário sirva de alerta para os estudantes e também para os profissionais também que estão em campo, para que eles possam refletir das atitudes e das ações deles. Muito obrigada, Carla.